O segredo do DNA da minha sobrinha, a revelação que desmoronou uma década de mentiras e reconstruiu nossa família. Eu sou Laura. E posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que a mensagem que chegou no meu celular naquela terça-feira à noite foi a bala de prata que detonou não só a minha vida, mas o universo inteiro da minha irmã, Ana. Não foi um acidente de carro. Não foi uma doença terminal. Foi algo muito mais insidioso, mais perverso, mais brutal em sua simplicidade. Foi um e-mail. Um e-mail com o resultado de um teste de DNA. Um teste inocente e fofo pedido pela minha sobrinha de 10 anos, Sofia, para um projeto de escola sobre ancestralidade. Naquele instante, enquanto eu lia aquelas palavras frias na tela luminosa do meu smartphone, o copo d'água gelado escorregou das minhas mãos dormentes. E o som dos estilhaços no chão de porcelanato foi o prenúncio. O prenúncio do fim. O fim de uma farsa que se arrastava por uma década, escondida sob um verniz de perfeição. E o começo? O começo seria algo que nem em meus pesadelos mais vívidos e distorcidos eu conseguiria imaginar. Uma realidade que reescreveria cada capítulo da nossa história. A vida antes daquele dia parecia um roteiro. Não um roteiro de cinema hollywoodiano cheio de reviravoltas, mas um daqueles guias turísticos impecavelmente organizados e previsíveis com horários, destinos e expectativas bem definidos. Eu, Laura, aos meus 38 anos, era uma advogada corporativa de sucesso, uma rainha de escritórios. Minha rotina era uma sequência de processos judiciais complexos, reuniões estratégicas e e-mails urgentes. Morava em um apartamento moderno, de linhas retas e vista para o esquilínio urbano, que refletia minha personalidade, controlada, eficiente, talvez até um pouco asséptica. Tinha um relacionamento estável com Marcos, um arquiteto paciente e ponderado. Não havia pressa para casamento nem o alvoroço por filhos. Minha vida era confortável, controlada, talvez até um pouco previsível, mas a verdade é que eu estava bem com isso. Eu apreciava a ordem, a ausência de dramas. O contraste perfeito, o espetáculo que eu observava de camarote, era a vida da minha irmã mais velha, Ana. Ana, a exuberante, a que sempre teve tudo, a que sempre quis mais e ir atrás. A filha perfeita dos meus pais com o casamento perfeito e a família perfeita. Aos 42 anos, ela era a imagem do sucesso e da realização plena. Uma empresária de destaque no efervescente ramo da moda. Dona de uma rede de lojas e uma marca própria que desfilava nas passarelas. Era casada com Bruno, um arquiteto charmoso, elegante e igualmente bem-sucedido, e mãe da Sofia, minha sobrinha e a luz dos meus olhos. Sofia, com seus cabelos castanhos claros que caíam em cascatas, olhos verdes curiosos e um sorriso que desarmava qualquer um, era a personificação da inocência infantil e da alegria. Ela tinha 10 anos e era o centro da minha afeição, o filho que eu ainda não tinha, a dose de caos que coloria minha vida organizada. Eu a via como a sobrinha ideal, inteligente e carinhosa com uma energia contagiante que me lembrava um pouco a Ana, mas com uma doçura que era só dela. Ana e Bruno pareciam ter a vida dos sonhos, aquela que estampava as capas de revistas de luxo. Suas vidas sociais eram agitadas, com jantares elegantes e viagens internacionais exóticas. A mansão em um condomínio fechado, com jardins impecáveis e uma piscina de borda infinita, era a materialização de tudo o que se esperava de um casal bem-sucedido. Eu os admirava profundamente, especialmente Ana. A nossa relação como irmãs sempre foi um misto de amor incondicional e uma sutil, quase imperceptível, sombra de competição. Ana, desde pequena, sempre foi o centro das atenções, a que brilhava mais, a que arriscava e vencia. Eu, a irmã mais nova e mais discreta, vivia um pouco à sua sombra, mas de bom grado. Eu a amava e o sucesso dela era, de certa forma, o meu também. O sucesso da sua família era um espelho reconfortante, um modelo que, embora não seguisse em detalhes, me dava uma sensação de estabilidade e pertencimento. Sofia, como mencionei, sempre foi uma criança curiosa, com uma sede insaciável por conhecimento e histórias. E para um projeto de ciências na escola, a Feira de Ciências e Família, eles foram desafiados a montar uma árvore genealógica. A professora, uma entusiasta da biologia e da genética, sugeriu que seria interessante, para os mais curiosos, realizar um teste de DNA de ancestralidade para complementar a pesquisa. Tia Laura, ela exclamou, invadindo meu apartamento com seu caderno colorido nas mãos e os olhos brilhando com uma intensidade que só as crianças possuem. Eu preciso de ajuda com a minha árvore genealógica. A professora disse que seria legal se a gente fizesse um teste de DNA, tipo aqueles da internet, para descobrir de onde viemos. Não seria o máximo descobrir se eu sou uma princesa egípcia ou uma guerreira viking?
Eu sorri, achando a ideia adorável e perfeitamente alinhada com a personalidade vibrante de Sofia. Claro que seria, meu amor. Vou ver o que consigo. Que ideia brilhante da sua professora. A ideia me pareceu uma aventura divertida, uma forma de conectar Sofia com suas raízes, de satisfazer sua curiosidade insaciável. E no fundo, eu sempre tive um interesse velado por genealogia. A família Fontes, o sobrenome de Ana e meu, tinha uma história rica, e eu imaginava os antepassados ilustres, os segredos gloriosos que iriam surgir. Conversei com Ana sobre isso alguns dias depois, durante um café que tomávamos no meu apartamento. Ela, para minha surpresa, hesitou. Sua xícara de café parou no meio do caminho até a boca. Ah, Laura, não sei se é uma boa ideia. É tão invasivo. E caro, não é? Não acho que seja realmente necessário para um projeto de escola. Ela pode fazer uma pesquisa nos livros como nós fazíamos. Sua voz soou um pouco tensa, o nervosismo sutil que eu atribuía ao seu cansaço habitual. Lívia era sempre assim, preocupada com pequenos detalhes, e com a descrição da família. Mas Sofia está tão animada, Ana. Eu insisti, sem perceber a urgência subjacente em sua relutância. Eu pago o teste, não se preocupe com o custo. Já pesquisei, é bem acessível. E não é invasivo, é só saliva. Vai ser divertido para ela descobrir as origens da família, expandir seus horizontes. Ana cedeu, mas com uma relutância que, olhando para trás, hoje me pareceu um alarme estridente que eu escolhi ignorar. Tudo bem, Laura. Mas faça tudo de forma discreta, sim? Bruno não gosta dessas coisas de tecnologia invadindo a privacidade. Ele é mais tradicional, você sabe. Muito reservado com essas coisas. Assenti sem questionar, sem ligar os pontos. Bruno era mesmo um homem de hábitos tradicionais que valorizava a privacidade acima de tudo. Entreguei o kit de DNA para Sofia, que fez a coleta da saliva com entusiasmo infantil, quase como um jogo científico. Enviei a amostra dela e, para garantir uma análise completa e para saciar minha própria curiosidade genealógica, adicionei a minha própria amostra como uma tia voluntária. Achei que seria interessante ver as conexões entre nós, as surpresas que poderiam surgir. O entusiasmo de Sofia era contagiante, e eu a via sonhando com antepassados vikings ou princesas egípcias, com a emoção de uma descoberta. As semanas que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e excitação. Eu checava o site da empresa de DNA quase todos os dias, monitorando o progresso da análise, imaginando os resultados. A vida seguia seu curso aparente. Ana estava atolada em um novo projeto de sua empresa, com desfiles em Milão e Paris, e Bruno viajando a trabalho, supervisionando uma nova obra em outra cidade. Sofia estava absorta em seus livros de história, sua imaginação fervilhando com a árvore genealógica que ela estava montando. A pequena hesitação de Ana se perdeu na rotina frenética da vida adulta. Eu estava, sinceramente, muito mais animada do que ela parecia estar. E então, naquela fatídica terça-feira à noite, o e-mail chegou. Seu relatório de DNA está pronto. O título brilhava, quase gritava na tela do meu celular. Meu coração deu um salto. Eu estava assistindo a um documentário sobre baleias azuis, preparando um chá de camomila para acalmar a mente depois de um dia exaustivo no escritório. Meu gato Lancelot dormia tranquilamente ronronando no meu colo, o ambiente era de perfeita paz, de tranquilidade doméstica. Abri o e-mail, cliquei no link e o site carregou, revelando um gráfico colorido e uma série de informações sobre ancestralidade. Comecei a ler, um sorriso no rosto, imaginando as surpresas, as conexões, as histórias. Minha ancestralidade, uma mistura esperada de raízes europeias, um pouco de africana, nada muito fora do comum, tudo dentro do previsto. Mas a parte de parentes próximos chamou minha atenção. Meu nome estava lá, e abaixo, o de Sofia. Relação, sobrinha 99% de probabilidade. Nada de estranho até então. Mas então rolei para baixo. A sessão de paternidade confirmada. E o nome de Bruno estava ausente. Completamente ausente. Em vez disso, um aviso em vermelho, um alarme gritante piscava na tela. Paternidade não confirmada. E logo abaixo, um nome. Um nome que eu jamais havia escutado. Ricardo Soares. Relação, tio, 50% de probabilidade. O choque foi físico, me atravessou como um raio. O copo d'água na minha mão escorregou, como se minha pele tivesse perdido toda a sensibilidade, e o som dos estilhaços no chão foi o prenúncio. O prenúncio do fim. O fim de uma farsa que se arrastava por uma década. Minha mente travou. Ricardo Soares? Desconhecido? Como assim desconhecido? Sofia era filha da Ana e do Bruno. Sempre foi. Meu sangue gelou nas veias.
Aquele copo d'água caindo não foi apenas um acidente, foi um catalisador, um detonador. Um catalisador que se espalhou pelo chão do meu apartamento, cortando o carpete da minha confortável realidade em 1000 pedaços. Lancelot, assustado com o barulho, pulou do meu colo, desaparecendo em um vulto sob o sofá. Eu fiquei ali paralisada, as mãos tremendo incontrolavelmente, o celular ainda mostrando a tela da verdade cruel e inegável. Sofia não era a filha biológica de Bruno. O casamento perfeito da minha irmã Ana, a família perfeita que eu tanto admirava e que me servia de farol, era uma mentira. A base da minha própria admiração, da minha própria segurança em ter um exemplo de vida, desmoronava diante dos meus olhos. Eu senti uma náusea subindo pela garganta, um vazio no estômago. A primeira onda de emoção foi a descrença pura. Isso não pode ser real. Deve ser um erro do laboratório. O site deve estar com defeito. É impossível. Tentei de novo, atualizei a página, verifiquei os dados do teste, o número de série da amostra. Mas o aviso em vermelho, a fria constatação, persistia inabalável. Paternidade não confirmada. O nome de Bruno não estava lá. E o nome de um homem que eu não conhecia aparecia na lista de parentes genéticos, um tio distante para Sofia. Mas a falta de correspondência com Bruno era o que gritava mais alto, o que ecoava em minha mente. A descrença deu lugar a uma raiva avassaladora, corrosiva. Raiva de Ana, minha irmã. Como ela pôde? Como ela pôde viver uma mentira tão elaborada, tão cruel por 10 anos? Enganando Bruno, enganando Sofia, enganando a todos nós. E Bruno? Ele sabia? Ele era cúmplice dessa farsa? Ou era tão vítima quanto eu, quanto Sofia? A imagem da minha irmã, a empresária de sucesso, a mãe amorosa, a mulher elegante e sofisticada, se desfez em 1000 pedaços diante dos meus olhos, revelando uma impostora. A noite foi um tormento. Eu tentei ligar para Ana, para Bruno. Mas era tarde. Eles não atenderam, como era de se esperar de um casal que mantinha uma vida social noturna agitada. Eu andava de um lado para o outro no meu apartamento, a adrenalina correndo nas minhas veias, o celular na mão. Como se ele fosse explodir a qualquer momento e libertar o segredo. Eu precisava de respostas. Precisava confrontar minha irmã. O que eu faria? Contaria a Bruno? Contaria a Sofia? A inocência da minha sobrinha me cortava o coração. Ela era apenas uma criança, buscando suas raízes para um projeto escolar. E o que encontrara era o fim da sua estrutura familiar, da sua realidade. O sol nasceu, mas não trouxe clareza. Apenas uma dor de cabeça latejante que parecia apertar meu crânio, e uma determinação férrea, fria como aço. Eu precisava ir até a casa de Ana e Bruno. Precisava encará-la, vê-la nos olhos. Peguei as chaves do carro, o coração martelando no peito como um tambor desgovernado, e dirigi até o condomínio de luxo, onde a mansão deles parecia ainda mais imponente. Mais fria e imaculada sob a luz dourada da manhã. A campainha tocou. Não uma, mas 2, 3 vezes. Ana abriu a porta, com um sorriso sonolento nos lábios, envolta em um robe de seda. Laura. Que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Você está pálida. Eu não respondi. Minha garganta estava seca, minhas palavras presas. Apenas estendi meu celular para ela, mostrando a tela com o resultado do DNA. A cor sumiu do rosto dela, como se fosse drenada por um fantasma. O sorriso murchou, desaparecendo por completo. Seus olhos, antes cheios de surpresa, se encheram de pânico, de um terror primitivo. Ela pegou o celular da minha mão, suas mãos tremendo tanto que a tela balançava. O que é isso? Ela sussurrou, a voz quase inaudível, um mero fiapo de som. Você sabe muito bem o que é isso, Ana. Minha voz saiu cortante, cheia de uma raiva gelada que eu mal conseguia conter. Sofia não é filha do Bruno. O teste de DNA é claro. Quem é o pai, Ana? Quem é o verdadeiro pai da minha sobrinha? Como você pôde fazer isso? Por quê? Ela recuou um passo, o rosto pálido e banhado em lágrimas. Laura, por favor. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, grossas e quentes, abrindo sulcos na maquiagem borrada. Não diga nada ao Bruno. Por favor, eu te imploro. Foi um erro estúpido que eu cometi há muito tempo. Um momento de fraqueza. A confissão veio em um fluxo desordenado de palavras, entre soluços e súplicas, entre um choro compulsivo e a pontada de desespero. Era uma história antiga, de antes de Ana e Bruno se casarem. Um momento de fraqueza, uma briga com Bruno, uma viagem de negócios para uma feira em Milão, um homem que ela mal conhecia, um designer de acessórios. E algumas taças de vinho demais. Uma noite de bebedeira, de solidão, de arrependimento imediato. Ela havia terminado o relacionamento com Bruno por um breve período, uma briga estúpida e infantil sobre ciúmes, e em sua vulnerabilidade,
Cometeu um erro que a assombraria por uma década. Quando descobriu que estava grávida, algumas semanas depois, ela havia voltado para Bruno, e ele a recebeu de braços abertos, ingênuo e apaixonado. O prazo, os cálculos, tudo parecia se encaixar, mas por pouco. Bruno nunca desconfiou. Aquele homem da viagem, ela nunca mais o viu. Ela escondeu a verdade, aterrorizada. Aterrorizada de perder Bruno, de destruir a imagem de família perfeita que ela tanto almejava para si, para seus pais. De ser julgada por todos. De decepcionar nossos pais que tinham tantas expectativas sobre ela. A cada palavra, a raiva em mim se misturava com uma tristeza profunda. Minha irmã, a mulher forte e bem-sucedida, a empresária destemida, era também uma mulher assombrada por um segredo, por um erro que a consumia por dentro, um veneno lento. Eu a via não apenas como a mentirosa e a enganadora, mas também como a vítima de suas próprias escolhas e do medo, de uma sociedade que exigia uma perfeição inatingível. Ana, você precisa contar a Bruno, eu disse, minha voz mais calma, mas ainda firme com uma autoridade que eu não sabia que possuía. Você precisa contar a Sofia. Essa mentira não pode mais continuar. É uma bomba relógio, Ana, e ela acabou de explodir. Ela balançou a cabeça freneticamente, com o cabelo molhado de lágrimas voando. Não, eu não posso. Vai destruir tudo. Vai destruir a família. Nossos pais, eles nunca me perdoariam. Bruno, ele vai me deixar. Eu não posso viver sem ele. Sua voz era um lamento, um pedido desesperado. Naquele momento, Bruno desceu as escadas, arrumado e impecável para o trabalho, o aroma de seu perfume preenchendo o ambiente tenso. Bom dia, amor. Laura, que bom te ver por aqui tão cedo. Aconteceu algo? Está tudo bem? Ele olhou para o rosto inchado e vermelho de Ana, para o celular na mão dela, para minha expressão séria e inabalável. O ambiente estava carregado de uma energia densa, quase sufocante. O que está acontecendo aqui? Ana tentou esconder o celular atrás das costas, mas eu fui mais rápida, estendendo a mão e pegando-o de volta. Bruno, precisamos conversar. É sobre a Sofia. É sobre a paternidade dela. E mostrei-lhe o resultado do teste de DNA, a tela luminosa que revelava a verdade. O impacto da revelação em Bruno foi devastador. Seu rosto, antes calmo e com um leve sorriso, se contorceu em descrença, depois em raiva, e finalmente em uma dor profunda, que parecia dilacerá-lo por dentro. Ele leu a tela do celular, releu, como se as palavras pudessem magicamente mudar, se alterar. Não, não pode ser. Ele olhou para Ana, seus olhos verdes, que sempre expressaram tanto amor, devoção e confiança por ela, agora cheios de uma incompreensão cortante, de um abismo insondável. Ana, o que é isso? O que você fez? Aquele foi o início de uma explosão. Gritos, choro compulsivo, acusações raivosas, lágrimas. A perfeição da família de Ana e Bruno se estilhaçou diante dos meus olhos, transformando-se em ruínas. Bruno, o pilar de serenidade, estava aos pedaços, sua dignidade ferida. Ana, a mulher controlada, estava histérica, sem conseguir se conter. Eu fiquei ali, no meio da tempestade, sentindo o peso da verdade, a responsabilidade de ter sido a mensageira. A casa que exalava perfeição, que era um cartão postal, agora ecoava com a dor da traição e do engano. Bruno não conseguia acreditar. 10 anos. 10 anos criando uma filha que não era sua, dedicando sua vida, seu amor, seu tempo. 10 anos de amor incondicional, construído sobre uma mentira, uma farsa cruel. Ele se sentia violado, humilhado, seu mundo virado de cabeça para baixo. Meus pais, quando souberam da verdade, reagiram com uma mistura de choque e decepção. Meu pai, um homem de princípios rigorosos e moral inabalável, ficou em silêncio por horas, seu rosto contorcido em uma máscara de dor e desapontamento. Minha mãe chorava, preocupada com a imagem da família, com o que os outros iriam dizer, mas também com a dor de Ana e principalmente com a de Sofia, a inocente. O sobrenome Fontes, antes imaculado, estava manchado. A maior dor, no entanto, seria a de Sofia. Como contar a uma criança de 10 anos que o homem que ela chamava de pai não era seu pai biológico? Que sua vida inteira, suas memórias, suas raízes eram, em parte, uma farsa. Ana, em seu desespero, queria adiar. Ela é muito pequena, Laura. Ela não vai entender. Vai traumatizá-la. Mas eu sabia que não poderíamos esperar. A verdade, uma vez libertada, não pode ser novamente aprisionada. A ignorância não é uma bênção quando a verdade está à espreita. Marcos, meu namorado, foi meu porto seguro naqueles dias caóticos e dolorosos. Ele me ouviu, me acalmou com sua voz tranquila, me deu a força que eu precisava para não desmoronar sob o peso daquela revelação. Você não pode carregar essa dor sozinha, Laura. Você está fazendo certo pela Sofia.
É o caminho mais difícil, mas é o único honesto. Suas palavras eram um bálsamo para minha alma dilacerada. A decisão foi tomada com o coração partido, mas a mente firme. Bruno, apesar de sua dor excruciante e de sua raiva justificada, concordou que Sofia precisava saber. Com o apoio de uma psicóloga infantil especializada em trauma familiar, eles contaram a Sofia. Foi um momento devastador. A pequena Sofia, com seus olhos curiosos e inteligentes, não conseguia entender. Mas o papai Bruno não é meu papai? Ela perguntou com a voz embargada pelo choro infantil. Eu amo o papai Bruno. Ele sempre foi meu papai. Eu não quero outro papai. A psicóloga explicou que o amor não tem a ver com sangue, mas com a história, com o carinho, com a presença constante. Mas para uma criança de 10 anos, a lógica é diferente, a dor é visceral. Ela se sentiu confusa, traída por um mundo que ela acreditava ser seguro. Sua árvore genealógica, que antes era uma brincadeira divertida, se tornou um emaranhado de incertezas e medos. Bruno, com uma dignidade que me surpreendeu e me fez admirá-lo ainda mais apesar da dor, disse a Sofia: Você é minha filha, meu amor. Sempre será. Nada vai mudar isso. Mas a mamãe cometeu um erro muito grande antes de eu ser seu papai. E agora vamos tentar consertar isso juntos com a verdade. Foi a coisa mais difícil que ele já havia feito, e eu pude ver a dor em seus olhos, mas também a força de seu amor por Sofia. Enquanto Ana e Bruno iniciavam um processo doloroso e árduo de terapia de casal, com o casamento por um fio, eu, Laura, senti que tinha uma nova missão: encontrar o pai biológico de Sofia. Não por vingança, mas por Sofia. Ana resistiu. Não precisa, Laura. Ele não deve querer saber. E eu não quero mais confusão. Já basta. Mas eu sabia que Sofia, um dia, teria perguntas que só ele poderia responder. E ela merecia as respostas. Eu merecia as respostas para minha sobrinha, para ajudá-la a construir sua identidade completa. Com os poucos dados que Ana, em meio a soluços, se lembrava, o nome incompleto, o local da viagem de negócios, a profissão vaga, comecei minha própria investigação. Usei minhas habilidades de advogada, minha persistência, minha capacidade de pesquisa. Foi uma busca demorada, cheia de becos sem saída, de frustrações. Ana, a princípio relutante, começou a cooperar, sentindo a necessidade de corrigir, ao menos em parte, o erro que havia cometido, de amenizar a dor de Sofia. Meses se passaram. Minha vida particular, que antes era tão organizada e previsível, virou de cabeça para baixo. Eu me dedicava a Sofia, tentando preencher o vazio e a confusão que a assombravam, levando-a para passeios, ouvindo suas perguntas, tentando garantir que ela se sentisse amada e segura. E nas horas vagas, nas madrugadas insones, procurava incessantemente pelo pai biológico, como um detetive incansável. E então, eu o encontrei. Um e-mail, uma pista em um fórum antigo de engenharia. Um homem chamado Daniel Ricardo Soares, um engenheiro mecânico que morava em outra cidade distante. Ele era viúvo, com um filho adolescente e vivia uma vida discreta. A foto dele mostrava um homem gentil, de cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso acolhedor, mas cansado. Ele não era nem um pouco parecido com Bruno, mas os olhos eram os de Sofia. O mesmo formato, a mesma curiosidade, o mesmo brilho. O primeiro contato com Daniel foi tenso. Eu me apresentei, expliquei a situação, o teste de DNA, o nome de Ana. Ele ficou em choque e atônito. Ele se lembrava de Ana, daquela noite em Milão, de um breve romance de verão. Ele tinha se casado logo depois, perdido a esposa em um acidente trágico anos atrás. Nunca imaginou que daquele encontro breve, de um erro que ele também havia cometido, pudesse ter nascido uma filha. A reação dele foi de surpresa, mas também de uma emoção profunda, de uma vulnerabilidade inesperada. Ele tinha perdido a esposa e estava criando o filho sozinho. A ideia de ter outra filha, ainda mais uma que era fruto de uma memória esquecida, o abalou. Ele pediu tempo para processar, para digerir a notícia que virava seu mundo de cabeça para baixo. Eu respeitei. Mas Sofia não podia esperar. A curiosidade dela era palpável, seu desejo de preencher os espaços em sua história. Tia Laura, você achou? Você achou quem é meu outro pai? Com o consentimento de Daniel, organizamos um encontro por vídeo virtualmente. Eu estava lá, Ana também, com os olhos vermelhos e o corpo tenso. Marcos ao meu lado, segurando minha mão para me dar força. Sofia, nervosa, mas curiosa, sentada na ponta do sofá, seus pequenos dedos apertando um ursinho de pelúcia. Daniel apareceu na tela, seu rosto tenso, com uma mistura de medo e expectativa. Oi, Sofia, ele disse, com a voz embargada, um nó na garganta. Meu nome é Daniel. E eu sou seu pai biológico. Sofia, com a franqueza de uma criança, perguntou. Você é meu pai de sangue, de verdade? Sim, meu amor.
Eu sou. E eu quero muito te conhecer. O encontro foi doloroso, lindo, estranho. Daniel contou sobre sua vida, mostrou fotos de seu filho, Lucas, que seria o meio-irmão de Sofia. Sofia, aos poucos, foi se conectando. Ela tinha muitas perguntas. Ele tinha muitas respostas. Ana ficou em silêncio, observando a cena, as lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mistura de alívio e culpa. O teste de DNA que começou o fim da família perfeita de Ana começou também um novo começo. Ana e Bruno decidiram dar um tempo no casamento. A ferida da traição era profunda demais para ser curada rapidamente. Eles ainda se amavam, mas precisavam de espaço para reconstruir a confiança, para se perdoar, para se reencontrar individualmente. Bruno, com uma generosidade e um amor inabaláveis, continuou sendo o pai que Sofia conhecia e amava, o pai do coração, o pai da rotina. Mas Daniel se tornou uma parte de sua vida gradual e respeitosamente, um pai biológico que a ajudaria a entender suas raízes. Daniel veio visitar Sofia. O primeiro encontro foi no parque, um local neutro, sob a luz do sol. Ele trouxe um livro sobre engenharia espacial, percebendo a paixão de Sofia por ciências. Eles conversaram por horas, como se tivessem se conhecido a vida toda. Sofia parecia radiante, um brilho novo em seus olhos. Ela tinha mais um pedaço de seu quebra-cabeça, uma nova história, uma nova conexão, um novo pedaço de si mesma. Aos poucos, Daniel foi se integrando à vida de Sofia, participando de seus jogos, de suas conversas. Seu filho, Lucas, o meio-irmão de Sofia, também se mostrou receptivo, e uma nova família diferente, complexa, mas real e amorosa começou a nascer. E eu, Laura, eu mudei. A farsa da perfeição de Ana havia me forçado a confrontar minhas próprias idealizações, minhas próprias certezas. A vida não era um roteiro previsível. Era um caos belo e imprevisível, um emaranhado de laços de sangue e laços de amor. Eu aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho, o único caminho para a liberdade. Eu me tornei a ponte entre todas essas pessoas, a mediadora, a âncora de Sofia. Minha vida, antes tão organizada, se abriu para uma complexidade que eu jamais imaginei, e eu a abracei com todas as minhas forças. Minha relação com Marco se fortaleceu. Ele viu minha resiliência, minha capacidade de amar incondicionalmente e de lutar pela minha família, por mais quebrada que ela estivesse. Percebi que eu não precisava de um casamento perfeito ou de uma vida impecável para ser feliz. Eu precisava de verdade, de conexão, de amor genuíno. E eu tinha isso. Nós tínhamos isso. Meu apartamento, antes um santuário de ordem, agora tinha mais cores, mais risadas, mais vida. Sofia hoje tem 12 anos. Ela tem 2 pais que a amam, Bruno, o pai que a criou e que continua sendo uma figura constante e amorosa em sua vida, um mentor e um amigo. E Daniel, o pai biológico que ela conheceu e que preenche uma parte de sua identidade, com quem ela compartilha a paixão por ciências. Ela tem uma mãe, Ana, que está em um processo doloroso, mas real, de redenção e autodescoberta, reconstruindo-se como mulher e mãe. E ela tem a mim, a tia Laura, que sempre estará lá para ela, para ajudá-la a navegar pelas complexidades de sua história, para ser seu porto seguro. Aquele teste de DNA foi o catalisador. Ele começou o fim de uma mentira, de uma imagem de perfeição que era insustentável. Mas ele também começou um novo começo. Um começo de verdade, de cura, de amor em suas formas mais complexas e inesperadas. A família não se desfez, ela se reconstruiu, de uma forma diferente, mais autêntica, mais resiliente. E a partir dos estilhaços daquele copo d'água, um novo jardim começou a florescer, um jardim de aceitação e de um amor que agora era construído sobre a rocha sólida da verdade. E por isso, por todo o caos e toda a dor que ele trouxe, eu sou hoje profundamente grata. O fim da farsa foi o início de uma vida real, sem roteiros, sem máscaras. E essa vida, com suas imperfeições e suas verdades, é infinitamente mais rica e plena.